Livro de Josué. Conquista da terra. Capítulo 1. Condição para ter a terra. Depois da morte de Moisés, servo de Javé, Javé falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés morreu. Agora levante-se e atravesse o rio Jordão, com todo este povo, para a terra que eu vou lhes dar. Todo lugar que a planta dos pés de vocês pisar, eu o dei a vocês, conforme prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto até o Líbano, e desde o grande rio Eufrates até o mar Mediterrâneo, no ocidente. Ninguém poderá resistir a você durante toda a sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei também com você. Nunca o abandonarei nem o deixarei desamparado. Seja firme e corajoso, porque você fará esse povo herdar essa terra que jurei dar a seus antepassados. Apenas seja firme e corajoso, para cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, e você terá sucesso em todos os seus empreendimentos. Que o livro dessa lei esteja sempre em seus lábios, medite nele dia e noite, para agir de acordo com tudo que nele está escrito. Desse modo, você será bem-sucedido em seus empreendimentos e sempre terá sucesso. Sou eu que estou mandando que você seja firme e corajoso. Portanto, não tenha medo e não se acovarde, porque Javé seu Deus está com você aonde quer que você vá. Solidariedade na luta. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: passem pelo meio do acampamento e deem esta ordem ao povo: abasteçam-se de víveres, porque dentro de 3 dias vocês atravessarão o rio Jordão para tomar posse da terra que Javé seu Deus lhes dá. Josué disse aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés: lembrem-se do que lhes ordenou Moisés, servo de Javé. Javé seu Deus concede repouso a vocês e lhes dá esta terra. As mulheres, crianças e rebanhos de vocês ficarão na terra que Moisés lhes deu na Transjordânia. Vocês, porém, todos os homens de guerra, atravessarão o Jordão bem armados, na frente de seus irmãos, para ajudá-los, até que Javé conceda descanso aos seus irmãos, da mesma forma que deu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que Javé seu Deus lhes dá. Então vocês poderão voltar para a terra que lhes pertence e tomar posse da terra que Moisés, servo de Javé, deu a vocês na Transjordânia, no lado oriental. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você nos ordenou, iremos para onde você mandar. Obedeceremos a você, da mesma forma que obedecíamos a Moisés. Basta que Javé esteja com você, assim como estava com Moisés. Quem se revoltar e não obedecer às suas ordens, sejam quais forem, será morto. Basta que você seja firme e corajoso. Capítulo 2. Espionagem e aliança. De Setim, Josué, filho de Num, mandou secretamente 2 espiões para examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e aí se hospedaram. Então, informaram ao rei de Jericó: cuidado! Esta noite chegaram aqui uns israelitas para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: mande sair os homens que entraram em sua casa, porque eles vieram para espionar toda a terra. A mulher, porém, escondeu logo os 2 homens, e respondeu: de fato, esses homens vieram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Quando iam fechar a porta da cidade, à noite, eles foram embora, não sei para onde. Se vocês os seguirem logo, certamente os alcançarão. Ela, porém, tinha feito os 2 espiões subirem ao terraço, e os escondera entre feixes de linho que estavam aí empilhados.
Os guardas saíram em busca deles pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E a porta da cidade foi fechada depois que eles saíram. Antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço, e lhes disse: Eu sei que Javé entregou a vocês esta terra. Estamos apavorados, e todos os habitantes da terra tremem diante de vocês. Porque soubemos como Javé secou a água do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram aos 2 reis amorreus da Transjordânia, Sehon e Og, que vocês exterminaram. Ao ouvirmos isso, ficamos desencorajados, e ninguém mais consegue respirar diante de vocês, porque Javé seu Deus é Deus tanto lá em cima no céu, como cá embaixo na terra. Agora, jurem-me por Javé que, assim como eu os tratei com misericórdia, vocês também tratarão com misericórdia a minha família. Deem-me um sinal seguro de que vocês deixarão com vida meu pai, minha mãe, meus irmãos e irmãs e todos os meus familiares, e de que vocês nos livrarão da matança. Os homens juraram: nossa vida em troca da vida de vocês, com a condição de que você não nos denuncie. Quando Javé nos entregar esta terra, nós a trataremos com lealdade e fidelidade. Então ela os desceu por uma corda pela janela, porque a casa onde vivia era pegada à muralha. E lhes disse: fujam para a montanha, para que os perseguidores não encontrem vocês. Escondam-se durante 3 dias, até que eles voltem. Depois continuem o seu caminho. Os homens disseram: ficaremos livres do juramento que você nos exigiu se você, quando chegarmos à terra, não amarrar este cordão vermelho na janela pela qual estamos descendo, e não reunir com você, em sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai. Quem sair para a rua será responsável pela própria morte, e não nós. E nós seremos responsáveis pela morte de quem estiver com você em sua casa, se alguém o tocar. Contudo, se você nos denunciar, não responderemos pelo juramento que você nos fez prestar. Ela respondeu: de acordo. E os despediu. Eles foram embora, e ela amarrou o cordão vermelho na janela. Eles foram para a montanha e aí ficaram 3 dias, até que os perseguidores voltassem. Por mais que estes procurassem, não conseguiram encontrar os espiões. Então os 2 homens desceram da montanha, atravessaram o rio Jordão e foram até Josué, filho de Num, contando tudo o que havia acontecido com eles. Disseram a Josué: realmente Javé está entregando esta terra em nossas mãos. Os habitantes estão tremendo diante de nós. Capítulo 3. Entrada na terra prometida. Josué levantou-se de madrugada e partiu de Setim, junto com todos os israelitas. Chegaram ao Jordão e aí pernoitaram antes de atravessar. 3 dias depois, os oficiais passaram pelo acampamento, dando esta ordem ao povo: quando vocês virem a arca da aliança de Javé seu Deus e os sacerdotes levitas, que a levam, deixem o lugar em que estão e comecem a segui-la. Mas conservem sempre a distância de mais ou menos 1000 metros entre vocês e a arca. Mantenham-se à distância, para ver o caminho que deverão seguir, porque vocês nunca passaram por ele. Josué ordenou ao povo: purifiquem-se, porque amanhã Javé realizará maravilhas no meio de vocês. Aos sacerdotes, Josué ordenou: levem a arca da aliança e atravessem na frente do povo. Eles levaram a arca e foram na frente do povo. Javé disse a Josué: hoje eu vou começar a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saibam que eu estou com você, assim como estive com Moisés. Quanto a você, ordene aos sacerdotes que levam a arca da aliança: ao chegarem à beira da água do Jordão, fiquem parados aí.
Josué disse, então, aos israelitas: aproximem-se para ouvir as palavras de Javé seu Deus. E continuou: com isto vocês saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que expulsará de diante de vocês os cananeus, heteus, heveus, ferezeus, gergeseus, amorreus e jebuseus. A arca da aliança do Senhor de toda a terra vai atravessar o Jordão na frente de vocês. Agora, portanto, escolham 12 homens, das tribos de Israel, um de cada tribo. Quando a sola dos pés dos sacerdotes, que levam a arca de Javé, Senhor de toda a terra, tocar a água do Jordão, a água do Jordão ficará cortada, a água que vem de cima ficará parada num só monte. Quando o povo deixou as tendas para atravessar o Jordão, os sacerdotes que levavam a arca da aliança caminhavam na frente do povo. Chegando ao Jordão, quando os sacerdotes que levavam a arca molharam os pés na beira da água, pois o Jordão transborda sobre as margens durante o tempo da ceifa, a água que vinha de cima parou, levantando-se, num só monte, bem longe, em Adão, cidade que fica ao lado de Sartã. E a água que descia ao mar da Arabá, o mar morto, escoou totalmente, de modo que o povo pôde atravessar diante de Jericó. Os sacerdotes, que levavam a arca da aliança de Javé, ficaram parados no leito seco, no meio do Jordão, enquanto todo Israel atravessava a pé enxuto, até que todos acabaram de atravessar. Capítulo 4. Travessia para um novo sistema de vida. Quando todo o povo acabou de atravessar o Jordão, Javé disse a Josué: escolham 12 homens do povo, um de cada tribo, e mandem que eles tirem, daqui, do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes pisaram, 12 pedras. Levem as pedras com vocês e as coloquem no acampamento onde irão pernoitar. Josué chamou os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e ordenou: passem na frente da arca de Javé seu Deus para o meio do Jordão, e cada um carregue no ombro uma pedra, conforme o número das tribos de Israel, a fim de que isso venha a ser um sinal no meio de vocês. Amanhã, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, vocês responderão: é que a água do Jordão foi cortada, diante da arca da aliança de Javé. Quando a arca passou pelo Jordão, a água foi cortada, e estas pedras ficaram entre os israelitas como lembrança para sempre. Os israelitas fizeram o que Josué havia mandado. Pegaram 12 pedras do meio do Jordão, como Javé ordenara a Josué, segundo o número das tribos de Israel. E as levaram para o acampamento, e aí as colocaram. Josué levantou 12 pedras no meio do Jordão, no lugar onde haviam pisado os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança. E elas estão aí até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do Jordão, até que se cumpriu tudo o que Javé mandara Josué dizer ao povo, conforme tudo o que Moisés tinha ordenado a Josué. E o povo se apressou em atravessar. Quando todos acabaram de atravessar, atravessou também a arca de Javé, e os sacerdotes se colocaram diante do povo. À frente dos israelitas atravessaram os rubenitas, os gaditas e a meia tribo de Manassés, em ordem de batalha, conforme Moisés lhes havia ordenado. Cerca de 40.000 homens de guerra, armados, atravessaram a frente de Javé para o combate, em direção à planície de Jericó. Nesse dia, Javé engrandeceu a Josué diante de todo Israel, para que o respeitassem, da mesma forma que haviam respeitado a Moisés enquanto viveu. Javé disse, então, a Josué: mande que os sacerdotes que levam a arca do testemunho subam do Jordão. Josué ordenou aos sacerdotes: subam do Jordão. Quando os sacerdotes, que levavam a arca da aliança de Javé, subiram do meio do Jordão,
Assim que a sola dos pés dos sacerdotes tocou a terra seca, as águas do Jordão voltaram para o lugar e correram como antes, cobrindo inteiramente as duas margens. O povo atravessou o Jordão no dia 10 do primeiro mês e acampou em Gilgal, no extremo leste de Jericó. Josué colocou em Gilgal as 12 pedras que haviam tirado do Jordão, e disse aos israelitas: Amanhã, quando os filhos de vocês perguntarem aos pais o que significam essas pedras, vocês dirão a eles: Israel atravessou o Jordão a pé enxuto. Javé seu Deus secou a água do Jordão diante de vocês, até que tivessem atravessado, da mesma forma como Javé seu Deus fez com o Mar Vermelho, que ele secou diante de nós, até que tivéssemos atravessado. Isso aconteceu para que todos os povos da terra saibam como é forte a mão de Javé, a fim de que vocês temam sempre a Javé seu Deus. Capítulo 5. Os poderosos têm medo de um povo livre. Todos os reis dos amorreus que se encontram no oeste, na Cisjordânia, e todos os reis dos cananeus que habitavam junto ao mar, souberam que Javé tinha secado as águas do Jordão diante dos israelitas até que tivessem atravessado. Ficaram desencorajados, e ninguém mais conseguia respirar diante dos israelitas. Compromisso com o projeto de Javé. Nesse tempo Javé disse a Josué: fabrique facas de pedra e faça uma nova circuncisão dos israelitas. Então, Josué fez facas de pedra e circuncidou os israelitas na colina dos prepúcios. O motivo dessa circuncisão foi que todos os homens saídos do Egito, todos os guerreiros, tinham morrido no caminho do deserto, depois que saíram do Egito. Todos os que tinham saído do Egito eram circuncidados, mas todos os que nasceram no caminho do deserto, depois da saída do Egito, não eram circuncidados. Os israelitas tinham caminhado pelo deserto durante 40 anos, até que desapareceu toda a geração de guerreiros que tinham saído do Egito e que não obedeceram a Javé. Javé lhes havia jurado que eles não veriam a terra que Javé tinha jurado dar a seus antepassados, uma terra onde corre leite e mel. Javé, porém, deu descendentes para eles, e foi a estes que Josué circuncidou, pois estavam sem circuncisão, uma vez que não tinham sido circuncidados no caminho. Quando terminaram de circuncidar a todos, ficaram no lugar do acampamento até se restabelecerem. Então Javé disse a Josué: hoje eu tirei de vocês a vergonha do Egito. Por isso, deram a esse lugar o nome de Gilgal, até o dia de hoje. Etapa final da libertação. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mesmo mês, à tarde, na planície de Jericó. A partir do dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra. No mesmo dia, comeram pão sem fermento e trigo tostado. No dia seguinte, quando começaram a comer os produtos da terra, o maná parou de cair. Não houve mais maná para os israelitas e, nesse ano, eles comeram dos frutos da terra de Canaã. Encontro com Javé. Estando perto de Jericó, Josué levantou os olhos e viu em pé diante de si um homem com a espada desembainhada na mão. Josué se aproximou dele e perguntou: és a nosso favor, ou a favor dos nossos inimigos? Ele respondeu: eu sou o chefe do exército de Javé, e acabo de chegar. Então Josué prostrou-se com o rosto por terra e o adorou. A seguir perguntou: o que disse o meu senhor a seu servo? O chefe do exército de Javé respondeu: tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde você está pisando é lugar sagrado. E Josué assim o fez. Capítulo 6. Celebração da primeira vitória. Jericó estava fechada e bem trancada por causa dos israelitas. Ninguém saía e ninguém entrava. Javé disse a Josué: veja,
eu estou entregando em sua mão a cidade de Jericó, junto com o rei e os soldados. Vocês, todos os guerreiros, rodeiem a cidade, dando uma volta ao redor. Façam isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas diante da arca. No 7º dia deem 7 voltas em torno da cidade, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando for dado um toque longo e vocês ouvirem o toque da trombeta, todo o povo lançará o grito de guerra, as muralhas da cidade virão abaixo, e o povo assaltará, cada um do seu lugar. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e lhes deu esta ordem: levem a arca da aliança. 7 sacerdotes levem também 7 trombetas na frente da arca de Javé. E em seguida disse ao povo: vão e rodeiem a cidade. Os guerreiros passem na frente da arca de Javé. E foi feito como Josué havia ordenado ao povo. 7 sacerdotes com 7 trombetas passaram à frente de Javé e começaram a tocar as trombetas. A arca da aliança de Javé ia atrás deles. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca. Todos marchavam ao som das trombetas. Josué tinha ordenado ao povo: não lancem o grito de guerra. Fiquem em silêncio. Não digam uma só palavra, até que eu mande vocês gritarem. Só então, vocês vão gritar. A arca de Javé rodeou a cidade, dando uma volta. Depois voltaram ao acampamento, onde pernoitaram. Josué levantou-se de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca de Javé. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas iam na frente da arca de Javé, tocando as trombetas. Os guerreiros iam na frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. O restante ia atrás da arca de Javé. Todos marchavam ao som das trombetas. No 2º dia, rodearam a cidade uma vez e depois voltaram para o acampamento. Fizeram isso durante 6 dias. No 7º dia, ao romper da aurora, levantaram-se e rodearam a cidade 7 vezes, do mesmo modo. Somente no 7º dia rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, os sacerdotes tocaram as trombetas. Então Josué disse ao povo: gritem, porque Javé entregou a cidade para vocês. A cidade, com tudo o que nela existe, será consagrada ao extermínio em honra de Javé. Só ficarão com vida a prostituta Raabe e todos os que estiverem com ela na casa, pois ela escondeu os mensageiros que enviamos. Quanto a vocês, cuidado com as coisas consagradas ao extermínio. Não peguem aquilo que vocês consagraram ao extermínio. Isso faria o acampamento de Israel se tornar consagrado ao extermínio, trazendo uma desgraça. Toda a prata, ouro, objetos de bronze e de ferro serão consagrados a Javé e destinados ao tesouro de Javé. O povo lançou o grito e tocaram-se as trombetas. Ao ouvir o toque de trombeta, o povo deu um grande grito e a muralha da cidade veio abaixo. O povo entrou para a cidade, cada um do seu lugar, e tomou a cidade. Consagraram ao extermínio tudo o que havia na cidade, homens e mulheres, jovens e velhos, vacas, ovelhas e burros. Passaram tudo, ao fio da espada. Josué disse, então, aos 2 homens que haviam espionado a terra: vão à casa da prostituta e a retirem daí, com tudo o que estiver com ela, conforme vocês lhe prometeram. Os espiões foram e retiraram Raabe, junto com o pai, a mãe, os irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também todo o seu clã e o deixaram fora do acampamento de Israel. Incendiaram a cidade e tudo o que nela havia. Quanto à prata, o ouro, os objetos de bronze e de ferro,
levaram para o tesouro de Javé. Josué conservou a vida da prostituta Raabe, bem como a família de seu pai e tudo o que possuíam. Ela permanece no meio de Israel até o dia de hoje, por ter escondido os mensageiros que Josué tinha enviado para espionar Jericó. Nesse tempo, Josué fez um juramento: seja maldito por Javé quem reconstruir esta cidade. Os alicerces lhe custarão o primogênito e as portas lhe custarão o caçula. Javé estava com Josué, e sua fama correu por toda a terra. Capítulo 7. A cobiça corrompe. Os israelitas cometeram um ato de infidelidade quanto às coisas consagradas ao extermínio. Acã, filho de Carmi, neto de Zabdi, bisneto de Zaré, da tribo de Judá, se apossou de coisas consagradas. E a ira de Javé se acendeu contra os israelitas. De Jericó, Josué mandou alguns homens até Ai, que está perto de Bet-Aven, ao leste de Betel, e lhes ordenou: subam para espionar a terra. Os homens subiram e espionaram Ai. Voltando a Josué, lhe disseram: não é preciso que todo o povo suba. Bastam 2 ou 3 mil homens para conquistar Ai. Não é necessário cansar todo o povo, porque eles são poucos. Então foram para Ai cerca de 3 mil homens do povo, mas tiveram que fugir diante dos habitantes de Ai. Os homens de Ai mataram 36 deles, e perseguiram os outros, desde a porta da cidade até Sabarim, derrotando-os na descida. O coração do povo se derreteu e ficou como água. Então Josué rasgou as roupas e prostrou-se com o rosto por terra diante da arca de Javé até o entardecer. Junto com ele estavam os anciãos de Israel, jogando o pó sobre suas cabeças. Josué suplicou: Senhor Javé, por que fizeste este povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar na mão dos amorreus e nos fazer perecer. Oxalá nos tivéssemos contentado em ficar no outro lado do Jordão. Perdão, Senhor. O que vou dizer, depois que Israel virou as costas diante dos inimigos? Os cananeus e todos os habitantes da terra vão ouvir isso, farão um cerco contra nós e apagarão o nosso nome da terra. E o que farás tu com teu grande nome? Javé respondeu a Josué: levante-se. O que é que você está fazendo aí com o rosto por terra? Israel pecou. Eles violaram a aliança que eu lhes ordenara, pegaram coisas consagradas ao extermínio, roubaram e esconderam, colocando-as entre as coisas deles. Por isso os israelitas não poderão resistir aos inimigos, fugirão dos inimigos, porque se tornaram consagrados ao extermínio. Não ficarei mais no meio de vocês, se não fizerem desaparecer do meio de vocês o que foi consagrado ao extermínio. Levante-se e purifique o povo, dizendo-lhes: santifiquem-se para amanhã, pois assim diz Javé, o Deus de Israel: há uma coisa consagrada ao extermínio no meio de você, Israel. E vocês não poderão resistir aos inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas consagradas ao extermínio. Pela manhã, vocês se aproximarão por tribos. A tribo que Javé indicar por sorte se aproximará por clãs. O clã que Javé indicar por sorte se aproximará por famílias. A família que Javé indicar por sorte se aproximará por pessoas. Quem for indicado por sorte como responsável pela coisa consagrada ao extermínio, será queimado com tudo o que possui, porque violou a aliança de Javé e cometeu uma infâmia em Israel. Josué levantou-se de madrugada e fez Israel aproximar-se por tribos. E a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Fazendo os clãs de Judá se aproximar, a sorte caiu sobre o clã de Zaré. Fazendo o clã de Zaré se aproximar por famílias, a sorte caiu sobre a família de Zabdi.
fazendo a família de Zabde aproximar-se pessoa por pessoa. A sorte caiu sobre Acã, filho de Carmi, neto de Zabde, bisneto de Zaré, da tribo de Judá. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória a Javé, Deus de Israel, e apresente-lhe a sua confissão. Conte-me o que foi que você fez, e não me esconda nada. Acã respondeu a Josué: é verdade. Eu pequei contra Javé, Deus de Israel, pois fiz o seguinte: entre os despojos, vi uma capa babilônica muito bonita, 200 moedas de prata e uma barra de ouro que pesava meio quilo. Eu os cobcei e peguei. Estão escondidos no chão, no meio da minha tenda, com a prata por baixo. Josué mandou a alguns, que foram correndo à tenda, e tudo estava aí escondido, com a prata por baixo. Pegaram então os objetos do meio da tenda e os levaram a Josué e a todos os israelitas, colocando-os diante de Javé. Josué então pegou Acã, bisneto de Zaré, com a prata, a capa e a barra de ouro, bem como seus filhos e filhas, seus bois, jumentos e ovelhas, sua tenda e tudo o que possuía. Em companhia de todo Israel, fez que subissem ao vale de Acor, e Josué lhe disse: você nos desgraçou. Por isso, hoje mesmo Javé desgraçará você. Então todo Israel apedrejou Acã. E depois de apedrejar-lo, o queimaram. Em seguida, levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Foi assim que Javé aplacou o furor de sua ira. Por isso, este lugar se chamava Vale de Acor, até o dia de hoje. Capítulo 8. Estratégia da conquista. Javé disse a Josué: não tenha medo e não se acovarde. Leve com você todos os guerreiros. Levante-se e suba contra Ai. Veja. Eu estou entregando em suas mãos o rei de Ai, junto com o povo, a cidade e as terras dele. Faça com Ai e o seu rei como você fez com Jericó e o seu rei. Vocês poderão pegar para si os despojos, e o gado. Preparem uma emboscada contra a cidade, por trás dela. Josué e os guerreiros se prepararam para atacar Ai. Josué escolheu 30.000 guerreiros valentes e os enviou durante a noite, ordenando: atenção! Preparem uma emboscada atrás da cidade. Não se distanciem muito da cidade e fiquem de prontidão. Eu e o meu pessoal nos aproximaremos da cidade, e quando eles saírem ao nosso encontro como da primeira vez, nós vamos fugir deles. E eles vão nos perseguir. Assim os atrairemos para longe da cidade, pois pensarão: estão fugindo de nós como da primeira vez. Então, vocês sairão da emboscada e se apossarão da cidade. Javé seu Deus entregará a cidade nas mãos de vocês. Depois de tomar a cidade, vocês a incendiarão, agindo de acordo com a palavra de Javé. Vejam que isso é uma ordem. Josué os enviou e eles foram se colocar no lugar da emboscada, entre Betel e Ai, ao oeste de Ai. Entretanto, Josué passou a noite no meio do povo. No dia seguinte, levantou-se de madrugada e passou revista ao povo. Depois, junto com os anciãos de Israel, subiu contra Ai, à frente do povo. Todos os guerreiros que ficaram com ele subiram também e foram se aproximando, bem na frente da cidade e acamparam ao norte de Ai. Entre eles e Ai havia um vale. Josué havia tomado cerca de 5.000 homens e os colocara de emboscada entre Betel e Ai, ao oeste da cidade. O povo ficou no acampamento maior ao norte da cidade, e a emboscada ao oeste da cidade. Nessa noite, Josué foi até o meio do vale. Quando o rei de Ai viu isso, ele e todo o povo da cidade se levantaram depressa e saíram para ir ao encontro de Israel e dar combate na descida, diante do deserto. O rei, porém,
não sabia que havia uma emboscada contra ele, atrás da cidade. Josué e todo Israel, fingindo-se derrotados, fugiram pelo caminho do deserto. Todo o povo da cidade saiu gritando e perseguindo os israelitas. Ao perseguir Josué, eles se afastaram da cidade. Em Ai não ficou um homem sequer. Todos saíram perseguindo Israel. E ao perseguir Israel, deixaram a cidade aberta. Então Javé disse a Josué: estenda contra Ai a lança que você tem na mão, pois eu vou entregar a você essa cidade. E Josué estendeu contra a cidade a lança que tinha na mão. Quando ele estendeu a mão, os que estavam na emboscada saíram correndo do seu lugar, entraram na cidade, a tomaram e a incendiaram rapidamente. Os homens de Ai viraram para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu. Ninguém deles sabia para que lado escapar, pois o povo que fugia para o deserto voltou para atacar os perseguidores. Vendo que os homens da emboscada tinham tomado a cidade, pois da cidade a fumaça subia, Josué e todo Israel voltaram e atacaram os homens de Ai. Os outros que estavam na cidade saíram, fazendo os homens de Ai ficarem encurralados entre os israelitas, que os derrotaram, a ponto de não sobrar nenhum sobrevivente ou fugitivo. O rei de Ai foi capturado vivo e levado a Josué. Quando Israel terminou de matar todos os habitantes de Ai no campo, no deserto onde eles os haviam perseguido, e depois que todos eles caíram ao fio da espada, os israelitas voltaram para Ai e passaram ao fio da espada toda a população. O total dos que caíram nesse dia, entre homens e mulheres, foi de 12.000, isto é, toda a população de Ai. Josué não retirou a mão com que havia estendido a lança, enquanto não foram eliminados todos os habitantes de Ai. Entretanto, Israel tomou como saque o gado e os despojos dessa cidade, como Javé havia ordenado a Josué. Josué incendiou Ai e a reduziu para sempre a um monte de ruínas, que permanece até o dia de hoje. Quanto ao rei de Ai, mandou pendurá-lo numa árvore até o entardecer. Ao pôr do sol, Josué mandou que descessem da árvore o cadáver. E jogaram o cadáver à porta da cidade e levantaram sobre ele um montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. O culto e a constituição da nova sociedade, Josué construiu, então, para Javé, Deus de Israel, um altar no Monte Ebal, conforme Moisés, servo de Javé, havia ordenado aos israelitas, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras brutas, sobre as quais nenhum instrumento de ferro tenha sido passado. E sobre ele ofereceram holocaustos a Javé e apresentaram sacrifícios de comunhão. Josué escreveu sobre as pedras uma cópia da lei que Moisés havia escrito diante dos israelitas. Todo Israel, com os anciãos, os oficiais e os juízes, estava de ambos os lados da arca, diante dos sacerdotes levitas, que carregavam a arca da aliança de Javé. E estavam juntos, tanto imigrantes como nativos, metade deles diante do monte Garizim, e a outra metade diante do monte Ebal, conforme tinha ordenado Moisés, servo de Javé, quando abençoou o povo de Israel pela primeira vez. A seguir, Josué leu todas as palavras da lei, as bênçãos e maldições, conforme tudo o que está escrito no livro da lei. Josué não omitiu nenhuma palavra que Moisés tinha ordenado. Leu tudo para a Assembleia de Israel, inclusive para as mulheres, crianças e imigrantes que viviam com eles.